o grande desafio de fazer missões. A vida, nossa vida é movida por desafios. Temos desafios no trabalho, na escola, na família. Somos desafiados todos os dias para avançarmos e vencermos obstáculos. Na vida cristã não é diferente. Há um novo desafio a cada dia. O desafio da santidade, o desafio da fidelidade, o desafio da obediência. São alguns dos desafios que enfrentamos, mas há um desafio que nos foi lançado pelo nosso Senhor Jesus, que temos negligenciado muitas vezes, e é preciso retomá-lo com urgência. Esse desafio é o desafio de fazer missões. A pergunta que não quer calar: quando foi a última vez que você levou uma pessoa a Cristo? Você lembra? Então, meu papel de pregar o Evangelho, de anunciar a salvação, conduzindo as pessoas a Cristo. É claro que a conversão não depende de nós, não somos nós que convertemos as pessoas. A conversão é o papel do Espírito Santo. Mas como haverá conversão se não houver pregação, se não houver anúncio da verdade? Então é nossa responsabilidade propagar, anunciar o Evangelho da salvação, para que o Espírito Santo trabalhe nestas pessoas e elas venham entregar suas vidas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos como encarar esse desafio e o resultado que ele nos traz. Lucas é o nosso texto base, capítulo 10, do 1 ao 12. Lucas 10, do 1 ao 12. Lucas 10, do 1 ao 12 e do 17 a 20. O título dessa leitura, aqui na minha Bíblia, é A Missão dos 70. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leve bolsa, nem sacola, nem sandália. Não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, diga primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhe oferecerem, ou do que lhe for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e diga ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Verso 17 a 20. Então, os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus então lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago.
Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, porque os espíritos se submetem a vocês. Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Louvado seja Deus por isso. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor e o Teu favor designado a nós. E nos dado, ó Pai, esse desafio, mas também um grande privilégio de poder anunciar a palavra de salvação. Abençoa o Teu povo aqui reunido, ó Pai, como também aqueles que nos assistem por meio deste vídeo. Que a Tua palavra seja propagada, anunciada e alcance os corações daqueles que ainda estão perdidos, precisando de um Salvador. E assim o Senhor os alcance com esta palavra e os conceda, ó Pai, a oportunidade de viver uma vida nova, a oportunidade, ó Pai, de também poder transmitir essa mensagem a outras pessoas. Assim nós te louvamos, agradecidos desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus amados, essa história, esse fato ocorrido com os discípulos é muito interessante, porque aqui Jesus passa aos irmãos o projeto de Deus, aquilo que Deus desejara desde o início, na fundação, quando Ele criou homem e mulher, Adão e Eva, lá no jardim, para que eles fossem bênção entre as nações, todas as gerações que viessem posteriormente fossem abençoadas com o poder da palavra de Deus. Esta palavra poderosa, primeiramente trazida pelos profetas, posteriormente vinda da parte de Deus, a palavra viva, o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus que veio ao mundo para anunciar as boas novas de salvação a todo aquele que crê. Jesus Cristo, quando veio à terra, Ele logo partiu no seu ministério, assim que chegou o momento, o tempo de Deus, Ele partiu e convocou 12 homens, que posteriormente se tornaram conhecidos como apóstolos. Estes apóstolos, que também eram discípulos de Cristo, foram ensinados, doutrinados, passaram pelo menos 3 anos andando juntamente com Jesus Cristo, aprendendo diretamente de Cristo. E esse aprendizado que os apóstolos tiveram, posteriormente foram eles designados a irem adiante de Cristo, indo de cidade em cidade, anunciando esta mensagem de salvação, para que quando Cristo chegasse àquelas cidades, Ele fosse bem recebido e já tivesse pessoas interessadas em ouvir aquela mensagem, já pessoas desejosas de ouvir mais sobre aquela palavra. Então esse texto aqui em Lucas, inicia-se ele dizendo: depois disso, o Senhor escolheu outros 70. Isso não quer dizer que Jesus já havia enviado 70, pelo contrário, O que Ele tinha havia enviado eram os 12 apóstolos. E estes apóstolos haviam ido adiante e já feito essa propagação, esse anúncio, e agora Jesus percebia que precisava aumentar o número de cooperadores, de pessoas divulgando a mensagem da paz, a mensagem de salvação. Por isso agora Ele chama mais 70. Imaginemos, irmãos, se nós temos uma mensagem a transmitir, e apenas uma pessoa fica responsável de passar essa mensagem. Possivelmente ele vai passar para um número grande de pessoas, mas ainda assim será limitado, comparando se cada um de nós assumíssemos esse compromisso de transmitir a mesma mensagem. Aqui nós temos na igreja pelo menos 30 pessoas que compõem esse corpo, esta igreja. Se esses 30 estivessem diariamente
empenhados, se esforçando para transmitir a mensagem do Senhor, trazendo pelo menos uma pessoa para participar de um culto, para poder estar conosco aqui nesta programação, certamente teríamos todas essas cadeiras repletas, preenchidas de pessoas. Nós temos aqui 60 cadeiras. Cada um de nós comprometido em trazer mais um, em convidar mais um para ouvir a mensagem. Nós teríamos toda essa igreja sem espaço, né, para sentar, porque todos os bancos estariam já preenchidos com estas pessoas. Agora, imaginemos, irmãos, durante um ano, quantas pessoas a gente pode falar, propagar, anunciar, e o quanto essa mensagem pode se expandir e alcançar campos e lugares que você nunca imaginaria que poderia ter chegado. E tudo começou de você, falando para alguém, esse alguém falando para outro, e essa notícia se espalhando. É interessante porque desta forma, muitas vezes, nós propagamos e anunciamos fofoca, história que nós vimos em um vídeo da internet, um filme que assistimos, seja o que for, você passa essa notícia aí quando dá fé, muita gente já está sabendo. Mas a notícia de salvação, a mensagem que levará as pessoas a conhecer a Cristo, muitas vezes temos cerrado os lábios e esta mensagem não tem chegado ao destino que deve chegar, que é o coração daqueles que estão perdidos. Então tenhamos, irmãos, uma disposição maior, um desejo maior. Sejamos nós nesta noite desafiados a levar esta palavra de salvação ao maior número de pessoas possíveis, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Nesse texto que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 10, encontramos então no Evangelho de Lucas um relato único, onde Jesus designa 70 discípulos para saírem do seu conforto e desbravarem os campos, lançando a semente da salvação. Então, esse texto de Lucas, só encontramos aqui. Nós temos os livros sinóticos, são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e temos João também. Então, 4 evangelhos, mas somente Lucas retratou o envio dos 70. Ele destacou isso porque via ele uma necessidade de desafiar os irmãos, uma necessidade de chamar a nossa atenção para a importância do nosso empenho, da nossa cooperação para a obra de Deus. Quanto mais nos empenhamos, quanto mais cooperamos, mais se estenderá a mensagem e certamente mais pessoas serão salvas e Deus será glorificado através disso. Esse texto, então, nos apresenta os desafios desta missão e os seus resultados. Vejamos que desafios são esses. O primeiro deles, o desafio da demanda divina. Deus deseja, Deus tem dado este mandamento, esta ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos então uma demanda divina, porque é Deus quem tem nos dado esta direção. E aqui então no texto do verso 1 a 3, vemos a importância desta demanda e o desafio que ela nos traz. Então, depois disso, o Senhor escolheu 870 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar, e lhe disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são pouco, por isso peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Vão, e eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Veja que é um desafio, irmãos, porque sair do nosso conforto, do nosso lar, para desbravar os campos, e estes campos, como eu já disse, muitas vezes não precisa ser distante, pode ser na sua própria casa,
seus vizinhos, amigos, colegas de trabalho. E estes campos nós vamos encontrar grandes desafios. Pessoas que têm um preconceito contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus. Pessoas que vão rebater o evangelho porque já tiveram muito mau testemunho antes de você chegar com a verdade, eles já ouviram muitas mentiras e certamente haverá um desafio grande. Mas não desista. A palavra de Deus nos orienta que devemos rogar ao Senhor. Então, diante deste desafio, que é uma demanda divina, devemos então pedir a Deus forças, pedir a Ele apoio, para que outras pessoas abracem esta causa, abracem este propósito e tenham então o compromisso de testemunhar de Deus, testemunhar do amor de Deus, para que então, por meio desse testemunho, eles possam conhecer Jesus quando Ele se apresentar diante deles. Certa ocasião, lá em Fortaleza, eu tive a oportunidade, numa igreja que eu pastoreava, de sair com um irmão da igreja para evangelizar no bairro. E esse jovem, ele morava numa favela. E eu nunca tinha entrado assim numa comunidade, naqueles bequinhos mesmo, que não dá para entrar carro, é só mesmo uma vereda. E ele me chamou para ir lá. Pastor, o senhor quer ir lá evangelizar na favela onde eu moro? Eu disse, vou na hora, meu irmão. Se você for comigo, como diz a orientação aqui, vão de 2 em 2, né? Não vão só não. Ele ainda disse assim para mim, pastor, eu vou com o senhor porque o senhor tem uma cara de polícia. Se o senhor entrar lá na favela com essa cara de polícia, não vai dar certo não. Então eu vou estar com o senhor. Tá bom, obrigado. E aí nós fomos, nós dois. E aí, cada curva que fazia lá dentro dessa favela, ele dizia, tá aí pastor, evangelize esse aí. Aí eu falava de Cristo para aquela pessoa, ia para outro canto, tá aí pastor, mais um, fala de Cristo para esse aí. E aí eu saí falando de Cristo para várias pessoas naquele dia, e foi assim um tempo maravilhoso. Mas o que me impactou foram 2 jovens, que eu acredito que não tem aquelas 2 jovens na época, né, 17 anos. Mas ambas com um filho no braço já, uma criança pequena, corpo repleto de tatuagem, uma vestimenta como a gente conhece, característica do mundo e daquele ambiente. Mas eu me aproximei daquelas jovens e perguntei a elas o que elas sabiam sobre Jesus Cristo. E elas disseram, pouca coisa, né? Que Jesus é aquele homem que morreu na cruz. Pronto, é o que ela sabia de Jesus, que Jesus era aquele homem que morreu na cruz. E a pergunta que eu fiz a elas foi, você sabia, você sabe que Jesus é Deus? Ah, isso aí não. Eu nunca ouvi falar que Jesus é Deus. E aí eu, a partir daí, comecei a falar de Cristo como um ser divino, que se fez homem, habitou entre nós, não tendo pecado, ele se fez pecado em nosso lugar, assumindo o nosso lugar na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em seu nome. E aquelas moças me olhavam com os olhos tão esbugalhados, como admirando aquilo que eu estava falando, como algo que elas nunca tinham ouvido na vida. E sabe, irmãos, era bem perto da igreja. E eu fico me perguntando, às vezes a gente está preocupado, como é que está lá na África, como é que está na China, no Japão, mas às vezes é bem perto da nossa casa, tem pessoas que não conhecem Jesus, estão lá, perdidas, e nós precisamos dar direção, orientação, mostrar uma luz, para que elas possam então seguir a Jesus Cristo. O texto então fala que a seara ela é grande, mas são poucos os trabalhadores. Não são poucos porque existem poucos. São poucos porque poucos se interessam em assumir este compromisso. Nesta mesma igreja, lembro-me que alguns irmãos tinham medo dessa comunidade. E diziam para mim, pastor, o senhor não vai evangelizar ali para trás. Vá só aqui para frente. Porque lá para trás era a comunidade. Na frente eram casas residenciais de pessoas da classe média. E aí lá atrás não era para ir.
Eu disse, mas por quê? Eles também precisam. A gente não deve fazer acepção de pessoas. Jesus Cristo disse que Ele veio para os que estavam doentes. E todos devem ouvir esta palavra de salvação. Então, roguemos, clamemos ao Senhor que mande mais trabalhadores. E este clamor, irmãos, possa ser que já está sendo feito, e já está, porque tenho clamado, mas no sentido de nós é que precisamos ouvir este clamor, porque o Senhor já deu a ordem, e o que nós estamos fazendo com a ordem dada por Deus? Precisamos então avançar e proclamar este evangelho de salvação. Aqui no texto diz também que nós estamos sendo enviados para um contexto perigoso, porque nós somos como ovelhas ou como cordeiros lançados no meio de lobos. Mas entendemos que uma vez que assumimos esse compromisso de propagar o evangelho da salvação, teremos o Senhor ao nosso lado, nos acompanhando, nos dando direção, protegendo nossa vida, e certamente nenhum mal há de nos acontecer, porque Ele estará conosco todos os dias. Lucas 24:47 diz assim a palavra de Deus: e que em seu nome seja pregado arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, começando em Jerusalém. Então começa onde? Na nossa cidade. Começa onde? Onde está mais próximo de nós, que provavelmente seja a sua própria casa, a sua família. A gente tem que começar dali, para que então alcancemos os vizinhos, e aí a cidade, o bairro, a cidade, o estado, o país e o mundo inteiro. Às vezes estamos focados em atingir o mundo, mas não temos começado em atingir a nossa própria casa, a nossa Jerusalém. Então precisamos começar de casa, para que então esta palavra se estenda aos confins da terra. E a mensagem é simples. A mensagem é a mensagem de arrependimento, que as pessoas precisam compreender que são pecadoras, e os seus pecados os conduzirá a uma eternidade longe de Deus. E elas precisam então arrepender-se e voltar-se para Deus, para que então tenham suas vidas transformadas e recebam de Deus a oportunidade de viver a eternidade ao lado dele. Segundo desafio que o texto nos apresenta, o desafio do desprendimento. Versículo 4. Não leve bolsa, nem sacola, nem sandália, e não saúdem ninguém pelo caminho. Irmãos, essa ordem aqui talvez seja um pouco controversa se nós não prestarmos bem atenção no texto. Controversa como, pastor? Ele não mandou ir e pregar o evangelho nas cidades, anunciar. Como é que ele está dizendo agora que eu não devo saudar ninguém pelo caminho? Como é que eu vou pregar o evangelho e falar de Cristo sem saudar as pessoas, dar a paz, ou até mesmo posteriormente ele disse isso, né? Onde você chegar, dê a paz. Como é que eu não posso saudar ninguém e vou pregar? A ideia aqui do texto, irmãos, é que a ordem é de urgência e nós não devemos perder tempo. Então, quando nos carregamos de coisas, de afazeres, nós acabamos perdendo nosso tempo e não temos como avançar, ir além. Se eles levassem uma bagagem grande, eles não podiam chegar distante, a locais distantes, porque aquela bagagem iria lhe atrapalhar. Então, não levem nada, vão com a roupa que estão no corpo, e eu vou providenciar, cuidarei de vocês, não se preocupe com isso. Deus estava à frente deles, Deus iria abrir portas, Deus iria prover tudo que eles necessitassem. Eles apenas precisavam ir, e indo, pregassem o evangelho. Quando ele fala aqui que não deveria saudar ninguém, traz a ideia de perder tempo.
parar com conversa paralela, conversar de outros assuntos e esquecer da missão. Vocês têm uma missão, vocês têm um compromisso e foquem nessa missão. Esse é o desafio de vocês. Se desprendam deste mundo. Sabe, irmãos, nós temos nos atarefado com tantas coisas, preenchido o nosso tempo com tantas coisas neste mundo, nesta vida, que tem faltado tempo para Deus. Às vezes temos um dia tão cheio que não temos tempo para ler a Bíblia, um dia tão cheio que não paramos para orar, um dia tão cheio que não paramos para falar de Cristo para alguém. Então procure se desprender deste mundo, vai se descarregando, tirando a carga deste mundo, para que você possa ter mais disponibilidade, mais força e coragem para avançar no reino de Deus, poder então espalhar essa palavra para o maior número de pessoas possíveis. E só mesmo se desprendendo deste mundo é que nós teremos mais tempo para Deus. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse foi o conselho de Jesus para alguém que chegou e perguntou o que é que ele precisava para ser salvo. Tome a sua cruz. Se comprometa com o evangelho. A cruz, irmãos, era a morte mais terrível que os romanos criaram para os inimigos. Era uma morte vexatória, vergonhosa. As pessoas que eram crucificadas em uma cruz, geralmente eram despidas, ficavam completamente nuas. Eram presas por pregos aqui, na junta aqui do braço, não era na mão, porque se fosse na mão rasgava, era aqui no braço e nos seus pés. E aquelas pessoas ficavam agonizando, às vezes 12 horas, agonizando numa cruz. Podia até passar disso. E os seus pulmões se enchiam de sangue e a pessoa morria asfixiada, porque os pulmões se enchiam de sangue e ela não conseguia mais respirar. E eles ficavam em cima de um monte, onde toda a cidade podia observar aquela morte. E quando Jesus toma esse símbolo e diz: cada um de vocês querem me seguir? Pois tome a cruz de vocês. Assuma um compromisso. Eu assumi esse compromisso por vocês. Quem merecia estar naquela cruz era eu e vocês. Mas ele tomou para si, assumiu o nosso lugar. E agora ele está dizendo: vocês também têm uma cruz para carregar. Ainda há um preço a pagar. Não pela salvação, porque esse preço já foi pago. O preço que há a pagar é o preço do discipulado, do compromisso. Eu não posso imaginar que eu fui salvo para sentar numa cadeira e ficar de braços cruzados, ouvindo um pastor pregar. Não foi para isso que Deus nos salvou. Nós viemos aqui para nos alimentar, fortalecer a nossa fé e levar essa semente o mais longe que a gente puder. Transmitir essa mensagem para aqueles que estão. Esse é o compromisso, esta é a cruz que nós precisamos carregar. O compromisso de seguir a Jesus, o compromisso do discipulado. Então assim Jesus orienta que se alguém quer segui-lo, que tome a sua cruz. Mas para tomar a cruz é necessário negar a si mesmo. Veja aí o desprendimento, né? Tirar de cima de si os afazeres deste mundo, as preocupações deste mundo, focar no reino de Deus, focar na glória de Deus. E aí sim estaremos prontos para tomar a cruz e seguir Jesus, assumindo este compromisso com Deus. Terceiro desafio, o desafio da divulgação, 5 a 6. Ao entrarem numa casa, diga primeiro: a paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ele repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês.
A paz é justamente um dos ingredientes da mensagem do Evangelho. Entender que o homem sem Deus, ele está em guerra com Deus. Nós, quando não temos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos inimigos de Deus. E é necessário retomar a paz com Deus. E como é possível ter paz com Deus? Somente por intermédio de Jesus Cristo. A morte de Cristo foi justamente para pagar o preço pelos nossos pecados. A ofensa que cometemos contra Deus, somente com derramamento de sangue é que há remissão de pecados. E uma vez que recebemos o perdão divino, temos paz com Deus. Enquanto continuarmos lutando contra Deus e tentando viver uma vida à parte de Deus, ainda estamos como inimigos de Deus. E o inimigo de Deus não tem paz. Por isso o texto diz que a primeira coisa que eles deveriam anunciar era a paz. Tenha paz neste lar. E se naquele lar não houvesse paz, esta paz voltaria a você. Você teria a paz para poder anunciá-la, transmiti-la, mostrá-la. O quanto é maravilhoso ter paz com Deus, para que aquelas pessoas entendessem o compromisso da missão. Uma vez que eu cheguei à sua casa para transmitir uma mensagem, essa mensagem primeiramente funcionou na minha vida. É interessante quando alguém quer vender um produto, seja nas redes sociais, seja na TV, geralmente eles colocam pessoas que tomaram um produto para dar um testemunho. Eu tomei esse produto, já fazem 3 meses, já emagreci tanto. Eu tinha dor aqui, dor acolá, tomei esse produto, as dores sumiram. Então, as pessoas testemunham do que elas presenciaram. Muitas vezes não é verdade, né? Que a gente sabe muito bem o que é o comércio. Mas, com relação ao Evangelho, nós entendemos que essa mensagem é genuína e verdadeira. E todo aquele que teve um contato com Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, não tem como ele continuar igual como era antes. Haverá uma mudança, uma transformação. E este é o poder do Evangelho, um poder transformador. É maravilhoso, irmãos, conhecermos, por exemplo, pessoas que nos conhecem, e nos conhecia na infância ou na adolescência, e nos vê agora na fase adulta, tendo um compromisso com Deus e vendo a diferença. Eu já contei isso há algum tempo atrás, mas reforçando aqui, vou repetir essa história. Aconteceu comigo um tempo, eu estava pregando em uma igreja lá em Fortaleza, e eu pregando e um rapaz sentado na frente com uma moça, eu acredito que esposa dele, e ele direto conversando com aquela mulher e apontava para mim e dizia: é ele, eu tenho certeza que é ele, parece com ele, é mesmo que está vendo. E ele olhava para mim e falava isso, e eu ficava: rapaz, será que eu fiz alguma coisa errada com esse camarada? Será que vai dar errado isso aí? Mas eu continuei a pregação e terminei a mensagem e fui em direção a ele, e ele veio em direção a mim. E ele chegou para mim, muito sério, e disse: pastor, eu posso fazer uma pergunta ao senhor? Eu disse: pode, meu irmão, diga. O senhor é o Caveirinha? E eu disse: já fui. Hoje eu sou o pastor Sibério. Era o meu apelido na infância, Caveirinha, porque eu era magro demais. Era Caveirinha. E ele olhou para mim: rapaz, como é que pode? O senhor está tão diferente, você está tão diferente. Para você falando é uma outra pessoa. Lhe conhecia na infância, na adolescência, um menino tímido, todo mundo fazia chacota. Hoje você falando aí diante de nós, rapaz, a gente vê um poder, um homem diferente. Esse é o poder de Deus, é o que Deus faz na vida da gente. Sem Deus eu não era nada, talvez continuava sendo Caveirinha. Hoje, pela graça de Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou pastor pela graça de Deus, eu não mereço isso, mas Ele me escolheu e me deu então esta função honrosa, e eu faço isso com muita alegria e satisfação no meu coração. E esta, irmão,
é uma das mudanças que Deus faz e poderá fazer na vida de cada um de nós, desde que tenhamos a nossa vida consagrada ao Senhor, entregue nas mãos de Deus. Aquele velho homem, aquela velha mulher, vai ser transformado, um novo homem surgirá, uma nova mulher surgirá, e esse testemunho servirá de divulgação. Esse testemunho também servirá de propósito, para que quando você falar da paz de Deus, eles possam entender, esse aí tem realmente respaldo para falar de paz, porque a gente sente essa paz na vida dele, a gente percebe que é uma pessoa da paz, que vive em paz com Deus. Então é assim que um cristão deve viver, em paz com Deus e em paz com todos. Nosso papel, irmãos, como servos de Deus também, como filhos de Deus, é de sermos pacificadores. O crente genuíno e verdadeiro não é aquele que fica fazendo guerra, confusão por onde passa, colocando todo mundo no inferno. Não, o crente genuíno e verdadeiro é aquele que prega e anuncia o evangelho da paz, convida as pessoas para terem paz com Deus. Este é o evangelho da salvação que nos foi oferecido por Cristo. Atos 10, 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este o Senhor de todos. Então, o mesmo evangelho que Cristo veio e anunciou, é este mesmo que nós temos a responsabilidade de continuar a propagar. Em quarto desafio, o desafio da dieta. Eita, pastor, para ser pastor ou para ser missionário eu preciso fazer uma dieta? Ixi, então vai demorar mais um pouquinho. Não, calma aí que você vai já entender, né? Versos 7 e 8 do texto. Lucas 10, 7 e 8. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, coma o que lhe for oferecido. Verso 8. Muito bem. Então o texto está dizendo que há uma dieta para os missionários. Há uma dieta para aqueles que foram enviados por Deus a propagar o evangelho. E essa dieta é uma dieta, digamos assim, variada. Vezes será abundante, vezes será escassa. E aí você tem que aprender a dar graças a Deus pela bonança, como também pela escassez. Ser grato a Deus em todo o tempo, em todo momento e por tudo que Ele nos oferece. O povo de Deus, irmãos, é um povo conhecido muitas vezes pela sua ingratidão. Quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, Deus então todos os dias providenciava alimento para aquele povo. O alimento era o maná, uma semente que caía do céu, eles colhiam, aquilo fazia um pão e comiam. A caminhada era só de 40 dias, então uma dieta irrestrita, mas certamente Deus tinha algo muito melhor reservado para eles no final da jornada. Mas eles eram ingratos, começaram a reclamar. Moisés tirou a gente lá do Egito para passar fome aqui no deserto. A gente quer comer carne. Cadê a carne? Lá no Egito nós tínhamos carne. Aqui é só pão, não aguento mais comer pão. E então Deus mandou codorniz, né, aves, e eles matavam aquelas aves e comiam, e reclamavam do mesmo jeito. Já não aguento mais comer essa codorniz. Queria comer, era outra coisa. Quem sabe aí um filé, quem sabe aí uma picanha, né? Mais saborosa, assadinha na brasa. Não tinha não, para ele lá nessa época, né? Então, entendemos claramente
que esta forma de receber aquilo que nos é oferecido, sempre devemos recebê-la com gratidão. Se chegamos em uma casa e aquela casa o que tem a nos oferecer é água, louvado seja Deus, receba, beba, agradeça. Mas se naquela casa tiver um banquete, um jantar, um almoço, meu irmão, vamos aqui almoçar com a gente. Imagine a grande oportunidade que durante aquela refeição você poder falar do amor de Deus. Aproveite aquela oportunidade, seja humilde e receba e aceite tudo o que lhe é oferecido. Não seja banqueiro. Lembro no seminário, um professor dando lição para a gente lá na sala, e ele disse: irmãos, quem aqui não toma café? Aí eu levantei a mão. Eu tenho um histórico com café, irmão, da minha infância, que é um pouco triste, porque era a única coisa que muitas vezes a gente tinha para comer em casa, era café com farinha. Rapaz, era um negócio ruim de manhã, se acordar e comer café com farinha, era a única coisa que tinha. E aí quando eu cresci, comecei a trabalhar, tinha recursos, me casei, aí eu deixei café de lado. Nunca mais eu tomo café na minha vida. De manhã era um Danone, um iogurte, era uma vitamina, era um leitinho com Nescau. Opa, o negócio ficou melhor, né? E aí eu botava boneco, não, agora eu vou comer uma coisa melhor, vou tomar café com farinha, isso aí já ficou no passado. Só que, quando chego no seminário, o professor disse: olha, meu irmão, volte a tomar café. Eu disse: mas pastor, por quê? Já sofri tanto tomando café na minha vida. Volte, porque em muitos lares do Nordeste, onde você vai pregar o Evangelho, talvez seja a única coisa que eles têm para oferecer. E você chegar naquela casa e te oferecerem um café, e você dizer: não, eu só tomo iogurte, Danone, esse daqui, eu não quero nem ouvir o que é que ele tem para falar, já descarta logo. Então essa humildade que a gente precisa desenvolver diante do desafio que a gente tem de pregar o Evangelho. Até ter essa humildade de receber o que for oferecido e não ser uma pessoa delicada, né? Que não, eu não como isso, não como aquilo, a não ser que você tenha uma alergia. Aí você tem um motivo: irmão, me perdoe, agradeço muito, mas eu não posso comer isso aí porque eu tenho uma alergia, me faz mal, mas eu agradeço, não se incomode, fica aí, eu estou em paz aqui, não se preocupe com isso. Vamos continuar aqui, eu tenho muita coisa para te dizer, tenho uma notícia maravilhosa para te falar, e aí continua o papo. Mas seja humilde de receber o que lhe foi oferecido. Certa ocasião, estava eu e outro irmão da igreja, visitando a casa de um irmão, e ele então nos convidou para tomar um café da tarde. Sentamos à mesa e ele colocou lá pão, bolo, queijo, café, leite, suco. Rapaz, era uma mesa farta. E aí o irmão que estava comigo, eu fui logo me servindo, né? Agradeci: meu irmão, que maravilha, vamos orar. Agradeci, fui me servindo ali um pouquinho de cada. E aí o irmão pegou só uma xícara, pôs um pouquinho de café e ficou tomando. O dono da casa disse: e você, não gosta de queijo não? Disse: rapaz, eu gosto e é muito. Pois coma, rapaz. Não posso. Mas por quê? Porque lá em casa não tem. Vou comer aqui, quando chegar em casa vou dar vontade de comer mais, e não tem, eu vou ficar, não quero não. O irmão olhou isso, a pessoa lá que a gente estava olhou isso e achou aquilo muito arrogante. Rapaz, como é que pode? A pessoa não tem humildade de comer um pedaço de queijo, saber que aquele momento que Deus proporcionou é um momento de alegria. E aí depois ele resolvia isso, orava a Deus, e Deus certamente ia providenciar algo para ele, mas ele faltou humildade, não quis comer o queijo. Então, meu irmão, onde você estiver, o que lhe oferecer, receba. Se é de Deus, se é bom, receba. E aí certamente Deus será honrado e glorificado com as palavras que você anunciará posteriormente. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. A Bíblia diz que devemos dar honra
a quem tem honra. Aquele que recebe bem um forasteiro, alguém que está vindo em sua casa trazendo uma mensagem boa, esse receberá de Deus em dobro, porque Deus multiplicará o bem que ele está fazendo ao servo de Deus. Mas aquele que rejeita a mensagem do Senhor, aquele que não recebe bem um servo de Deus, este pagará o preço e não receberá o que Deus tem a multiplicar na sua vida. Então tenhamos este cuidado, né? Tanto no dar quanto no receber. Quinto e último desafio, o desafio de admoestar, verso 9 a 12. Curem os doentes que nela houver. Diga ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas, dizendo, até o pó da cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquela cidade haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Irmãos, a admoestação que nós temos a fazer, quando chegamos em uma casa, quando chegamos em um lar, nosso papel é pregar o Evangelho. Se não formos bem recebidos, ou se for rejeitado o Evangelho, não fique triste com isso, a culpa não é sua. Provavelmente aquela pessoa ainda não está preparada para ouvir este Evangelho. Apenas coloque diante dela que a mensagem que você chegou para transmitir é uma mensagem divina. Foi Deus que o enviou. E se ele receber esta mensagem, certamente muito melhor Deus terá a lhe oferecer. Uma mensagem muito maior e muito melhor. Porque nós estamos apenas abrindo uma porta para que a mensagem de Deus entre naquele lar, naquela família, naquela vida. E o Espírito Santo, por meio daquela mensagem, por meio daquela semente que está sendo lançada, vai trabalhar na vida daquela pessoa. Mas se a pessoa fecha a porta e não dá ouvidos ao Evangelho, então você está lavando as mãos com relação àquela pessoa, e ela estará então se preparando para o dia do julgamento. Não é você que deve condená-la, as próprias palavras dela a condenará. Então o seu papel é transmitir a paz, anunciar a salvação, dizer para ela, o reino de Deus se aproximou de você hoje. E o que você vai fazer desse reino? Vai receber? Vai entrar neste reino? Ou vai rejeitar este reino? Se ele rejeitar, você diz, pois está próximo o reino. Saiba que um dia você o verá, mas não participará dele. É importante que a gente entregue a nossa vida a Jesus para fazer parte do reino de Deus. Não tendo este compromisso, não tendo uma vida consagrada, não haverá então como fazer parte deste reino, e veremos o reino e não seremos parte dele. Certamente a consequência disso é a eternidade longe de Deus. Sodoma foi uma cidade destruída. Sodoma foi uma cidade destruída pela sua devassidão, pela sua depravação, porquanto aquelas pessoas se envolveram a um nível de pecado extremamente elevado. E uma pessoa geralmente que rejeita a Deus ou a palavra de Deus, é alguém que está envolto em um convívio, em uma prática de pecado muito elevada. E a palavra de Deus o ofende, a palavra de Deus o choca. Então é necessário que ele realmente reflita sobre sua vida e saiba o quanto ele precisa mudar, e essa mudança vem por meio da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos transformará ou libertará. 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, insta,
quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então esta mensagem, amados irmãos e amigos, ela precisa ser pregada continuamente. Devemos insistir na pregação desta palavra, para que então as pessoas sejam corrigidas de seus erros, elas sejam repreendidas do caminho tortuoso que elas estão sendo conduzidas. Elas precisam ser exortadas a voltarem para Deus, acertarem o caminho, e isso deve ser pregado, anunciado com paciência. A palavra aqui é longanimidade. Imagine uma bomba com um pavio bem longo, se acende e demora muito até chegar lá nessa bomba, dá tempo a apagar. Então é a forma como nós devemos pregar. Às vezes a gente fala uma vez, por receber qualquer resquício de rejeição, a gente já lavei minhas mãos, vá para o inferno com tripa e tudo. Calma, mano. Tenha cuidado, né? Tenha paciência, fale com amor, espere aquela pessoa entender o evangelho. Às vezes ela não compreende, ela está com a venda nos olhos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho. Então é seu papel, de que você já foi desvendado, tirar a venda dos olhos das outras pessoas, para que elas vejam a glória de Deus, vejam o poder deste evangelho, confie nesta palavra e entregue sua vida a Jesus Cristo. Vejamos então que resultados foram vistos por aqueles discípulos e poderão ser vistos também por nós. Verso 17 e 20. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus então disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Então, aqueles discípulos, depois da missão, eles retornaram ao encontro de Cristo. E nesse retorno, eles estavam radiantes, a alegria estava exalando deles, por tudo que eles haviam visto, pelo poder de Deus que foi transmitido através deles. E essa alegria se via por meio de obras milagrosas. Houve então este momento necessário que Deus capacitou os seus discípulos a operarem curas e milagres, para que por meio dessas curas e milagres as pessoas pudessem dar ouvidos à palavra de Deus. Hoje nós já temos o Evangelho escrito, temos então esta palavra confirmada em nossos corações e nossa mente, e nosso papel hoje é anunciar esta palavra. Não precisamos mais do poder de cura, do poder de expulsão de demônios, para que as pessoas acreditem na palavra. Mas entendemos que o Deus que cura, o Deus que expulsa demônios, Ele ainda está atuante. E Ele pode usar qualquer um de nós para fazer tal fato, tal coisa. Isso não nos impede de sermos usados por Deus. Mas o papel principal é a pregação. Então o que Jesus Cristo anuncia e diz a estes homens é: olha, tenham só um cuidado. É maravilhoso ver vocês alegres, satisfeitos, mas que isso não suba ao coração de vocês e à mente de vocês, tornando vocês pessoas que se achem superiores às demais. Porque eu vi alguém que se achou superior, e esse alguém foi expulso lá do céu. Quem foi? Satanás. Aqui, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então não se ensoberbeça diante da obra do poder de Deus,
que foi depositado em vocês. Antes, se alegrem, regozijem-se, porque o nome de vocês está escrito lá no céu. E é interessante, irmãos, essa ideia que nos é transmitida aqui, porque nos faz uma referência a 2 livros que estão no céu. A Bíblia diz que existem 2 livros no céu. Um é o livro da vida, onde todas as vezes que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida, e de lá ninguém pode apagar. Por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Se a conversão foi genuína, o reconhecimento e a aceitação do senhorio de Cristo, ele está lá com o nome escrito no livro da vida. Mas a Bíblia diz que há um outro livro que será aberto no final dos tempos. É o livro das obras. E aquilo que nós temos feito para a honra e glória de Deus está registrado nesse livro. E a palavra de Deus diz que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pastor, já preguei para muita gente, já trouxe muita gente à igreja, mas nunca ninguém bateu palma para mim. Nunca o pastor me chamou lá na frente para dizer: parabéns, servo bom e fiel. Irmão, espera, isso a gente vai ouvir de Deus. Eu prefiro ouvir essas palavras da boca de Deus do que da boca do pastor ou de qualquer irmão que seja. É claro que é muito bom quando a gente faz um trabalho, é reconhecido o nosso esforço, há um tipo de recompensa, né? Como valorizar, dar a ele um título, mas entendemos que a maior obra que nós estamos operando não é para ser vista aqui na terra, não é para ser honrada e glorificada aqui na terra, e sim lá no céu. Por isso Jesus Cristo disse que a alegria deles deveria estar depositada no registro que está guardado lá no céu. Saibam disso, todo esforço, toda dedicação que vocês estão depositando, haverá uma recompensa eterna, porque a recompensa aqui da terra, ela é passageira. Podemos aplaudir você, podemos te dar um crachá grande assim, o grande salvador de almas, mas isso aqui vai perecer, vai ficar aqui na terra, quando na verdade o maior título e o maior honra que nós podemos receber é da boca do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor, entra para a alegria eterna, e é este lugar que está reservado para nós e preparado para todo aquele que se dedica na obra, para todo aquele que assume o compromisso da missão, aquele que não vê os desafios como dificuldades, mas como motivação para ir além, para avançar, não tem medo do que está adiante dele, porque ele confia naquele que está sobre ele, porque assim o Senhor está conosco, como diz as Sagradas Escrituras, todos os dias, até a consumação dos séculos. Podemos confiar, acreditar e anunciar este Evangelho, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E o nosso nome está registrado lá no céu, que temos feito a obra do Senhor e seremos por Ele recompensados eternamente. Isaías 52, verso 7. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Concluindo então, os desafios que nós recebemos da parte de Deus nos motiva e anima a nossa caminhada, sabendo que o Senhor estará sempre conosco e nunca nos desamparará, fazendo com que não percamos o foco da nossa jornada final. Amados, não fujamos dos desafios divinos,
pois eles nos forjam para sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Louvado